Começa agora o podcast De Fato. Uma visão popular do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Olá, está entrando no ar mais um podcast De Fato, uma produção do Brasil de Fato do Rio Grande do Sul em parceria com o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região, gravado no Estúdio Hall, diretamente do Centro Histórico de Porto Alegre. Eu sou Kátia Marco e comigo tocando o programa hoje, Clara Aguiar. Oi, Kátia. Bem-vinda, Clara. O Brasil inteiro está discutindo um grande assunto nestes últimos dias. É um tema que todos conhecem pelo nome sintético de escala 6x1. Tomou conta das redes sociais. Frequenta a lista dos tópicos mais agitados e acessados. E agita especialmente o mundo do trabalho. É um dos pontos que vamos abordar com a nossa convidada de hoje. Ela é juíza do trabalho, substituta do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, coordena o Comitê Gestor da Equidade do TRT4 e integra a Associação de Juízes e Juízas pela Democracia. Muito bem-vinda, Lúcia Rodrigues de Matos. Muito obrigada, Kátia. É uma alegria, uma honra e uma responsabilidade estar aqui nesse canal Contra a Corrente, sempre comprometido com os direitos fundamentais das pessoas, de todas as gentes. Eu gosto de falar todas as gentes, parafraseando uma amiga minha, Mariane Becker, que eu acho que é subversivo hoje falar em gentes, nessa racionalidade que nós estamos. Então, muito obrigada pelo convite. Prazer é todo nosso. Já fazia um tempo, né, que a gente vinha conversando aí sobre a possibilidade de estar aqui com a gente. Lúcia, não se fala em outro assunto, né? A proposta de emenda à Constituição, que pauta a redução da jornada de trabalho, né? Os trabalhadores e trabalhadoras brasileiros, ela tomou conta não só das redes sociais, como dos bate-papos, das conversas. Na sexta-feira a gente teve atos, né? Aqui em Porto Alegre também, que teve concentração ali na usina do gasômetro, em outros locais do país. Mas essa PEC que a deputada Érica Hilton trouxe, né, a partir de uma proposta do vereador Henrique Azevedo, recém-eleito do Rio de Janeiro, e que não é uma questão nova, né, Lúcia? Não. Estava pensando, 1º de maio, né? Qual era a luta do 1º de maio? Justamente a redução da jornada de trabalho, né? E não é para menos, né? Porque tempo de trabalho é tempo de vida, né? Já diz o Mujica, né? Ensina o Mujica. Então, o tempo do trabalho é muito no trabalho, né? E essa proposta, ela vem para reduzir o tempo do trabalho em relação ao módulo semanal, diminuir de 44 para 36, e também o número de dias na semana, o que parece bem relevante, né? De 4 para 3. E, para mim, essa PEC, eu corro o risco de parecer pessimista, ela é um bom começo. Mas bom começo não é uma coisa ruim. Mas eu digo que é um bom começo porque nós ainda temos o desafio de compatibilizar a legislação infraconstitucional. Porque hoje a gente tem no Brasil essa regulamentação, esses limites de 8 e 44, que não é uma maravilha, não é o melhor do mundo, está entre os mais elevados, mas ainda assim ele é francamente ignorado. Porque a gente tem legislação em vigor, sendo aplicada, prevendo jornada de 12 horas. E prevendo também acesso para o módulo semanal de 44 por um regime de banco de horas. Então, a proposta agora continua incluindo compensação. Claro que está na Constituição que esses módulos de 8 e 44 são passíveis de compensação, de serem cedidos mediante compensação. Mas não dá para imaginar que quando o legislador constituinte falou em 8 horas, ele estava presumindo que essa compensação que ele estava autorizando fosse de 50%. Passar de 8 para 12. Então, eu digo que é um bom começo, porque é importantíssimo ter esse novo parâmetro constitucional, com essa redução significativa, que eu acho que vai reverter em muitos proveitos, em vários aspectos, inclusive o econômico, sempre ele, né? E o que está se falando do impacto econômico, ele é um dado.
Ele é um dado concreto, mas ele é um dado. Não é o dado, me parece, né? Existe a ilusão de falar que a relação de emprego é um contrato, né? Isso é super discutível, porque o contrato pressupõe uma certa liberdade que não tem as pessoas que estão premidas por ganhar a vida. Mas se nós vamos dizer que é um contrato, tem que pensar um pouco dos dois lados, né? E focar só no impacto econômico, me parece que é bastante complicado, né? E eu acho que ele tem um ganho humano muito relevante. Melhora no relacionamento das pessoas, no convívio com filhos, vai reduzir o adoecimento das pessoas, diminui a sobrecarga para a previdência, de novo um argumento econômico, né? E a própria redução de produção é bem questionável. Existe um informe da OIT que saiu ano passado, a Organização Internacional do Trabalho, que acompanhou alguns projetos piloto, onde se constatou que a redução da produtividade não foi expressiva, porque se mudou a forma de trabalho. Se fez reuniões mais objetivas, enfim, não é difícil pedir para um trabalhador motivado com a redução de 44 para 36 que ele seja mais objetivo, que se faça uma nova lógica na relação de trabalho. Então, eu acho que o assunto está bombando, como tu dizes, né, Kátia, desculpa, e não é para menos, porque é vida, né? Estamos falando de tempo de vida, né? Lúcia, a proposta da deputada Erika Hilton não foi a primeira a chegar no Congresso. Pelo menos outras 9, desde 2001, ou foram barradas no Congresso, ou estão com a sua tramitação congelada. O que a gente pode esperar dessa tramitação agora? O que há de novo nessa proposta? Eu acho que para o bem e para o mal, e muitas vezes para o mal, e talvez ontem nós tenhamos tido um exemplo desse para o mal, do efeito das redes sobre a racionalidade das pessoas, que parece ter tido um ato que é muito temerário ainda comentar, porque não se sabe muitos dados, mas se fala de uma possibilidade de um atentado, talvez até suicida, a um dos poderes da União, que vem um tempo depois de um atentado contra a institucionalidade, sem entrar em nenhum dos méritos das motivações, mas enfim, a forma de manifestação desse tipo de resistência, digamos assim. E eu acho que não é para menos, então, disse antes que não era para menos que gerou toda essa movimentação, enfim. E a forma dessas movimentações tem muito a ver com, acho que, a nossa racionalidade, que é essas manifestações nas redes, né? Eu acho que isso tem um efeito, embora muitas vezes se possa atribuir que essa via da manifestação em redes, ela possa ser quase que um simulacro de uma participação mais efetiva, cidadã, mais política, comunitária, sindical, inclusive partidária. Ela tem esse efeito. Então nós temos hoje um foco de debate, nós temos um incêndio, nós estamos com o assunto palpitando. Então acho que essa é uma característica diferente das demais, me parece, essa dimensão que tomou. E aí, claro que a gente sabe que tem muitos interesses envolvidos, enfim, e esse clamor e essa reclamação não tenham talvez uma potência capaz de atribuir a essa PEC a diferença das demais. Mas me parece que ela tem essa diferença muito grande. Tem também um movimento mundial, né? É uma tendência mundial. E é uma tendência que é compatível também com a nova racionalidade, né? Com a maior tecnologização das relações, enfim, virtualização da vida, né? Então, acho que também tem isso também de diferente. E comparando, só para tocar um pouquinho no assunto das demais, comparando com a anterior, que previa uma aplicação gradativa, que essa é uma crítica que existe, né? A aplicação não pode ser instantânea, teria que ser gradativa, enfim. E aí o meu ponto de vista, tem a ver, consiste em que essa gradação que se cogitou na PEC anterior de 10 anos, me parece que ela, voltando para aquele argumento do impacto econômico, me parece que tem uma desproporção na justificativa. Acho que talvez uma implantação gradativa é razoável, mas pela diferença na vida das pessoas, me parece que 10 anos é um impacto de um tempo bastante expressivo. Então, acho que essa é uma comparação que eu vejo como mais positiva atual. Muito embora ontem eu tenha visto pelos meios de comunicação, não vi da própria pessoa, mas que a deputada Erika teria mencionado que esse é um projeto inicial, isto é, ela própria não descarta que possa ter alguma modulação para ser passível à aprovação. Né? Eu fico pensando, Lúcia, num mundo que a gente está vivendo, que mudou completamente a questão do trabalho, das relações trabalhistas, né? Esse é um tema que pode mobilizar os trabalhadores, a classe trabalhadora realmente?
Eu acho que a gente já teve momentos mais propícios para isso, né? Quando as jornadas eram 16, 18 horas, com maior precarização física dos trabalhadores. Eu digo precarização física porque eu acho que hoje nós temos algumas categorias trabalhando sob uma pressão tão grande tecnológica, de todos os aparatos tecnológicos, nós mesmos submetidos a muitos meios de comunicação e contato ao mesmo tempo. Acho que nesse momento teve essa mobilização e teve alguns momentos que talvez pela opressão física mesmo que estavam os trabalhadores, talvez fosse mais propício para uma pressão. Mas eu acredito, enfim, pode ser pessimista de novo dizer que esses tops de discussão me preocupam. Quando um assunto sobe, e aí para usar bem a terminologia do momento, né, são tops, os tops das discussões, eles tendem a cair porque chega um novo top. Então, para mim, o desafio é que a gente discuta esse tema de forma consistente, de forma responsável, que as instituições se envolvam, que os sindicatos possam efetivamente participar dessa discussão, os dois sindicatos envolvidos, pesando possibilidades. Bom, a solução então não é aprovação ou reprovação, mas talvez uma modulação, que se faça uma discussão responsável sobre impacto financeiro, porque impacto financeiro também tem positivo. A redução de tempo de trabalho das pessoas reverte em tempo de vida livre, que a pessoa vai consumir mais bens que ela não teria acesso, vai ter mais, sei lá, o turismo vai ganhar com isso, entretenimento, sei lá se é meio retrô da minha parte pensar que as pessoas vão ir mais ao cinema, mas vai ter outros aspectos da economia que vão ganhar com isso. Então, eu acho que dá para esperar, sim, que se mantenha essa mobilização, se nós conseguirmos superar essa lógica do top da notícia que morre na sequência. Eu estudei uns anos atrás e gosto muito de Guy Debord. Que seria a mobilização na rua, né? Na vida real. Assim. Permanente, né? E física, com os corpos físicos. Sim. Butler, né? Já lembrei da Butler aqui, né? Da movimentação na rua, né? Da Assembleia. Lembrei também do Guy Debord falando no espetáculo do que passou 3 dias, deixou de ser notícia no espetáculo, né? Isso que o cara falou isso lá atrás, né? Uhum. Anteviu muito bem o que é a nossa sociedade hoje, de que as coisas sobem no top de notícias e desaparecem, né? Então, me parece que esse engajamento, e aí, para mim, o divisor de águas está na efetiva percepção desse impacto para as pessoas. Os próprios trabalhadores envolvidos, os sindicatos, as instituições, mas acredito que esse é o caminho, né? Se conseguir converter esse apelo inicialmente virtual, se converter numa permanência de pressão, né? E pressão por discussão, inclusive, desses aspectos todos que têm que ser ponderados, né? Nesse caminho dos envolvimentos, tanto dos civis, dos trabalhadores, né? Esse engajamento da gente ir para as ruas, reivindicar os direitos trabalhistas, também dos sindicatos, mas também qual o papel dos órgãos que atuam pela justiça do trabalho nessa promoção, para não deixar que esse tema seja esquecido. A justiça do trabalho, o judiciário como um todo, ele tem uma concepção de ser inerte. Isto é, ele atua quando provocado. Então, essas discussões têm que chegar até o judiciário. Não significa que a atuação do judiciário ela seja neutra. Esse mito já caiu há muito tempo. A atuação do judiciário ela é imparcial. Isso é, ela tem que examinar aquele conflito social a partir da lei, dos princípios, com a base normativa mais ampla possível. Em relação aos direitos dos trabalhadores, o artigo 7º da Constituição, quando lista os direitos das pessoas trabalhadoras, ele abre um leque além de todos os outros que melhorem a condição social dos trabalhadores. Então, isso impõe ao juiz do trabalho uma base normativa ampla. Então, ele tem que estudar a norma coletiva, norma internacional, a que eu me referia. Norma coletiva, sim, produzida pelas categorias envolvidas numa negociação coletiva, mas eu me referia a normas internacionais. Inclusive, no meu tribunal, eu tenho a alegria de contar que nós temos, já desde o final do ano passado, um grupo de trabalho coordenado pela minha colega Carolina Calduro, e eu participo, para estudar justamente normas internacionais do trabalho. Estamos num processo de tradução de normas para criar um banco de dados para tornar mais fácil a utilização, porque no nosso demanda de trabalho, eu mesma me penitencio, utilizo normas internacionais muito menos do que eu gostaria. E também, acho que muito especial neste momento, é importante porque
mudança de racionalidade, enfim, ela é global. É global. Então, nós temos que utilizar, inclusive, das normas de âmbito global para enfrentá-las. Então, para mim, o compromisso que está nas instituições é examinar esses direitos, é um direito fundamental dos trabalhadores e o equilíbrio das relações dos agentes envolvidos nesse embate da forma mais ampla possível, como a própria lei nos determina, né? A Constituição nos determina que seja ampla a base normativa que a gente examine, inclusive estudando essas normas internacionais que o Brasil não tem muito tradição de aplicar. E felizmente eu vejo que tem um movimento nesse sentido, não apenas no tribunal onde eu atuo, mas também em outros tribunais, de buscar mais a compreensão das normas internacionais. Muitos defensores, né, da PEC das 36 horas dizem que esse debate está além da dicotomia esquerda-direita. Mas a gente tem observado que quem está assinando, né, são principalmente os deputados ligados a partidos mais à esquerda ou centro-esquerda. Né? Pelo menos aqui a bancada do Rio Grande do Sul e, enfim, nacionalmente a gente vê isso. Como fugir dessa dicotomia, na tua visão, a partir do lugar que tu ocupas? Para mim, essa dicotomia, ela, claro, eu acho que está super bem diagnosticado o fato de dizer, embora se diga que é uma luta universal, quem acaba encampando são partidos de uma ou outra tradição e alinhamento ideológico. Mas no Brasil, para nós, é muito fácil. Nós temos uma Constituição da República que traz como direito fundamental das pessoas, como eu disse. Todos aqueles que estão ali, que o rol é enorme, e, além de tudo, outros que melhorem a sua condição social. Para além disso, nós estamos submetidos, porque nós assinamos, o Brasil é signatário de muitos acordos, convênios, convenções internacionais, que têm também melhores condições de vida para as pessoas. Tem norma internacional prevendo, por exemplo, condições de igualdade para pessoas que têm responsabilidades familiares. E a gente ainda está discutindo se a pessoa tem direito ou não a uma jornada especial, por exemplo, por ter um filho com deficiência. Então, quer dizer, nós temos essa base normativa muito ampla para operar. Essa é a nossa responsabilidade, me parece. E o outro ponto também que a instituição, me parece que tem o compromisso de operar, é fomentando a discussão. Por que não? Porque a inércia do Poder Judiciário e a imparcialidade, que isso é intransponível, nós não podemos olhar para uma parte envolvida no conflito, e sim para o conflito, ela também não nos impede que discutamos e nos obriga, inclusive, me parece que o compromisso constitucional é esse, promover o debate social. Então, o tribunal onde eu atuo há poucos dias sediou uma discussão sobre terceirização, que é uma ferramenta de precarização, na minha opinião, de novo. Aqui é importante salientar que eu estou aqui, fui apresentada como juíza do trabalho da 4ª Região, mas o que eu falo, obviamente, é a minha posição, né? Então, nós sediamos um encontro ali para discutir a precarização da terceirização. Então, acho que tem esse papel, sim, de fomentar a discussão. Existe essa dicotomia entre esquerda e direita e também direitos trabalhistas versus desenvolvimento econômico. Como alcançar esses dois extremos? Eu acho que na mesma linha, porque além de nós termos uma Constituição que tem lado, uma Constituição que optou por criar um ramo especializado do direito chamado Justiça do Trabalho, porque ali isso pressupõe que tem uma disparidade objetiva entre o trabalhador, e aí se pode dizer, um jogador de futebol, por exemplo, com salários trilionários, eles não precisam dessa proteção, e o mercadinho da esquina como empregador, sim, claro que sim, mas essa não é a regra da relação de trabalho. Relação de trabalho tem, de um lado, alguém, como regra, premido da necessidade de se alimentar, trabalha para isso. Tem um outro lado que sim, que está promovendo aquele emprego, enfim, que é importantíssimo para a economia, que não é desprezível, obviamente, mas tem assim uma opção constitucional, colocou lado a lado, valor social do trabalho, da livre iniciativa. Em vários pontos a nossa Constituição de 88, ela exprime exatamente essa necessidade que tu referes de olhar os dois lados da relação. Mas, por outro lado, optou por criar um ramo exclusivo do direito para tratar dessa relação de trabalho, por reconhecer essa dicotomia, essa disparidade, E bem antes disso, lá mais de 100 anos atrás, quando se criou a IT, tem um parâmetro para nós. Lá foi dito, o trabalho não é mercadoria. Se o trabalho humano não é mercadoria, ele não é um contrato qualquer. O
quando nós estamos falando de relação de trabalho. É uma relação que tem que ter em vista alguns parâmetros mínimos, né? Mas não é fácil, essa compatibilização necessária, né? Necessária, mas ela, para mim, ela tem esses vetores. Eu participei desse, acho que é esse que tu está falando, esse seminário que foi lá em Bento Gonçalves, que vocês realizaram, que discutiu também a questão do trabalho escravo. Esse foi outro em fevereiro desse ano. Outro, né? Sim. E eu achei muito interessante assim, o debate, né? Porque traz um debate muito profundo sobre a questão dessa toda essa desconstituição do trabalho que houve, por exemplo, com a reforma trabalhista, né, com a abertura das possibilidades das terceirizações cada vez maior, né, e toda essa precarização que se deu das relações trabalhistas. Hoje tu tem a maioria das pessoas trabalhando sem carteira assinada, né, muitos como MEI, né, empresa, Sim. Enfim, como dentro disso, né, a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas conseguir obter vitórias para a classe trabalhadora. E essa PEC, né, esse debate, poderia ser uma primeira vitória após tudo que aconteceu com a reforma trabalhista? Eu acho que sim, como eu referi, eu sou convicta que é uma vitória no sentido da redução, e não é uma vitória com o pé em cima da cabeça do inimigo, porque eu não acho que vai ter um impacto econômico tão grande que seja uma luta no sentido de um vencedor e um perdedor. Eu acho que dá para ter um equilíbrio, muito embora a gente saiba que é uma relação conflituosa que vai ser, ela é geneticamente conflituosa, a relação capital-trabalho, e vai continuar sendo, mas não acho que seja assim, tanto que nós não temos nem contexto para isso, dizer, olha, os trabalhadores tiveram uma luta que arrasaram, porque não é a ideia, porque tem uma relação aí, é uma relação, né? Mas eu acho que passa, assim, muito também, e agora fugindo um pouco da minha área, me metendo um pouco mais na de vocês, eu penso muito, desde que eu estudei um pouquinho de Debord, gosto disso, de pensar no quanto é necessário também ativar mecanismos, enfim, e isso para mim vem da convivência, vem da militância em cada grupo, na minha associação de juízes, na associação dos jornalistas, lá no sindicato, enfim, trabalhar a consciência do seu lugar social. Que o empresário tenha lá a sua agremiação, a sua associação para discutir e que se faça isso de forma ética, trazendo para o debate público o que é realmente impacto econômico de uma medida como essa, com total legitimidade, e também os trabalhadores possam fazer essa discussão a partir da consciência do seu lugar social e da demanda social. Eu acho que os trabalhadores estão um pouco, e aqui é bastante pretensão minha dizer, e aí, como eu disse, entrando um pouco na área de vocês, um pouco também imprimidos de uma racionalidade que desvirtua um pouco esse embate capital-trabalho. A questão do empreendedorismo, e absolutamente nada contra o empreendedorismo genuíno, autêntico, a pessoa que resolve não ter patrão para ser patrão, eu falo em tom de ironia, assim, por esse tom mais autoritário da palavra, mas quem resolve não ter um empregador e resolve empreender, nenhuma crítica quanto a isso for a decisão autônoma da pessoa. Mas o empreendedorismo como mecanismo de dissimulação da relação de trabalho, né? É o MEI que chega no primeiro dia de trabalho, assine aqui que de agora em diante você é MEI. Essas fraudes que a Justiça do Trabalho é incumbida de detectar e afastar. Mas para mim passa muito pela racionalidade de enxergar o lugar social de cada um desses atores envolvidos, né? Nós temos hoje um desafio muito grande nisso que a gente começou a chamar nas novas formas de trabalho, né? Inclusive trabalho por plataforma, que é um desafio que inclusive afeta a própria existência da Justiça do Trabalho e a sua consistência, porque a partir dessa mesma lógica do empreendedorismo, enfim, tem se questionado, e infelizmente com decisões bastante preocupantes nesse sentido, de dizer que não é a Justiça do Trabalho incumbida de dizer se uma certa relação é de emprego ou não. E é isso, para mim, está ligado nessa racionalidade mais ampla, que vai para além da relação de trabalho, de uma desmaterialização do mundo, né? Que tem um perfume libertário, eu sou um patrão de mim mesmo, eu sou empreendedor, enfim, mas que para mim ele oculta um conflito, ele oculta um lado da relação. Então, quem trabalha para Uber, citando um nome por ser mundialmente citado, já se usa o termo uberização, não estou aqui pessoalizando, enfim, individualizando um conflito, mas por ser já um termo
tratado até como genérico para essa relação à uberização, né? Trabalha para quem? Quem trabalha para uma plataforma. Não conhece o patrão, né? Então, no momento que desmaterializa o empregador, tem esse perfume libertário da autonomia, mas para mim afeta em muito o conflito, assim entendido como embate de interesses, discussão de forma apropriada pelos dois lados, negociação, enfim, construção de saídas, né? Então, para mim, isso é uma lógica maior que inclui, e por isso eu digo que eu entro na área de vocês, porque eu vejo os mecanismos. Tem uma professora que eu gosto muito, a Paula Sibilha, uma argentina radicada no Rio de Janeiro, que ela fala que nós estamos sob uma tentativa, assim, de instituir uma racionalidade muito própria, que serve para esses tempos mais imateriais, né? E aí eu gosto muito, e é uma das coisas que eu mais lamento ter menos tempo para estudar, que eu gostaria de estudar. Eu estava brincando esses dias que eu sou uma vítima voluntária do que da área de vocês, da comunicação, se criou um conceito, né, da via hipodérmica, né? Então eu acredito muito que hoje está uma racionalidade que muitos valores e muitas coisas estão entrando pela via hipodérmica. Isso é o audiovisual, enfim. E aí, mas também tem que talvez usar os mesmos mecanismos para as coisas que servem para a construção da dignidade humana, que é o que a gente acredita, né? Então eu cito como uma dessas construtoras de racionalidade, dessa série Black Mirror, tem uma que eu acho que é a segunda episódio da primeira temporada, que é 15 milhões de méritos o nome, que me parece ele tem esquadrinhado, desenhado, assim, muitos elementos dessa racionalidade. A desmaterialização, o individualismo exacerbado, uma ideia totalizante, não tem saída fora disso, é isso. Então, e aí nessa linha, assim, de flertar, assim, nos estudos da comunicação, que eu gosto muito, eu queria pedir licença para fazer uma propagandinha. Fica à vontade. Eu fiz o mestrado em 2018 em Sevilha. Meu orientador lá trabalhava bastante esse tema e eu tive a alegria de traduzir um livro escrito por ele e a honra de ser publicado pela Expressão Popular. Olha aí eu trouxe 2 para dar de presente para vocês. Que maravilha. Que bom. Abordagem sobre comunicação e cultura. Muito bom. É um tema apaixonante, né, Lúcia? Totalmente. Tu começa a estudar comunicação e enfim, tu entra nisso, porque é isso, né? A linguagem, ela domina, né? Ela constrói o imaginário, ela constrói realidades, né? Vocês vão saber melhor do que eu a frase que nominar as coisas é dar vida a elas, né? Que me fugiu agora o nome do pensador que disse isso. Nominar, né? Quando a gente nomina as coisas, a gente dá a possibilidade de existência e resistência para elas, né? Essa semana eu estava conversando com 2 escritoras, que a gente está com o estúdio na Feira do Livro, né? E aí a gente falando justamente sobre isso, sobre a linguagem, a palavra, né? A importância da palavra. E eu lembrando que lá no início da década de 90, quando começou, né, o neoliberalismo a se implantar assim, mais fervorosamente aqui no nosso país, a palavra flexibilização, como ela entrou assim com tudo, né? Sim. Era a imprensa direta e como de alguma forma até a esquerda começou a assumir aquela palavra. E ela foi construindo, né? Foi construindo imaginários, foi construindo realidades e é o que a gente vive hoje, né? Um mercado de trabalho completamente flexibilizado. Sim, uma palavra que era para ter, por essência, assim, um bom valor, né? Porque ninguém quer ser inflexível. Mas ela acabou sendo mote. Bom, teve uma década de muitas legislações, uma atrás da outra, assim, flexibilizando muitos limites. Por exemplo, esses limites de duração da jornada que eu mencionei, inconstitucionais, do meu ponto de vista, são dessa época, da flexibilização. Ao longo da história, a gente percebe vários avanços, né? Mas ainda existem muitas lacunas no quesito direitos trabalhistas, tanto na questão de gênero, questão racial. Como que hoje está a questão da diversidade no direito do trabalho? Olha, antes eu disse que eu pedi licença para ser um pouco pessimista, agora eu vou ser otimista. Eu vou dizer que eu acho que nós não estamos mal. Nós temos, acho que hoje, com mais clareza, um dado que sempre existiu, que a classe trabalhadora ela é diversa. E no Brasil, a desigualdade socioeconômica ela é muito seletiva.
E a gente entrando nesse debate, e numa desigualdade socioeconômica seletiva, a identidade das pessoas passa a ter muita importância. Não é um dado secundário. Quando a gente entra nesse debate, eu sempre me valho da estatística. E aí tem um artigo que eu sempre cito quando eu falo sobre esse termo, que é da Valdete Souto Severo, colega, minha amiga, e da advogada Luciane Toss, que se chama Interseccionalidade, Gênero e Raça na Justiça do Trabalho. E traz um dado de um estudo de 2022 que aponta a distribuição dos cargos de chefia no Brasil. 73% ocupado por homens. Brancos. 17% por mulheres brancas. 8% por homens negros e 2% por mulheres negras. Então, esses dados, eles demonstram uma seletividade que não pode ser abstraída. E acho que a gente está cada vez menos abstraindo, felizmente. Esse mercado do trabalho, que eu não gosto da expressão, mas enfim... Então, assim, a disparidade do mercado de trabalho, ela atinge de forma desigual mulheres, pessoas com mais de 60 anos, pessoas com deficiência, pessoas do grupo LGBTQIAPN+, imigrantes. Então, é inegável, sim. Migrantes, inclusive, o nosso tribunal fez essa semana uma ação dentro dos limites da sua inércia, por essência, né? Uma ação no interior aqui em Arvorezinha, uma visita institucional, uma audiência pública para discutir a condição das condições análogas à escravidão que atinge, em grande medida, as pessoas migrantes. Então, essa desigualdade dentro da desigualdade justifica, sim, que se aborde os temas relacionados ao direito do trabalho por essa lógica, né? Não mais por um cidadão universal, que se inspira a legislação, enfim, e não cabe, né? Porque nós não somos universais, nós somos cada um com as suas especificidades. E quando eu digo que eu tenho otimismo em falar disso, aqui no nosso tribunal, em 2017, o TRT da 4ª Região, aqui no Rio Grande do Sul, em 2017, foi instituída uma política de equidade de gênero, raça e diversidade. E daí decorreram muitas ações, muitas, é entusiasmante de ver. E agora, neste ano, em agosto, foi lançado no Conselho Superior da Justiça do Trabalho e no Tribunal Superior do Trabalho, lá em Brasília, um livro. Ele é muito lindo, além de tudo. São os protocolos para julgamento com essa perspectiva. Uma perspectiva antidiscriminatória, interseccional e inclusiva. Então não traz soluções para os casos concretos, dizendo que tem que se julgar assim ou assado, mas trata do caminho, de como é que se desenvolve um processo a partir dessas lentes, de ver as pessoas como elas são, diversas, né? E nesse ponto é uma coisa que eu acho crucial a gente pensar, que quando a gente está falando de diversidade e desses marcadores sócio-históricos de vulnerabilização, a gente tem que ter em mente esse conceito trazido lá do feminismo negro, da interseccionalidade, para a gente não correr o risco de pensar que as lutas estão umas contra as outras. Então a interseccionalidade diz que no mesmo corpo atua mais de um desses fatores de vulnerabilização. Eu acho esse conceito fantástico, porque ele é visceral, ele tá ligado ao humano mesmo, porque é isso que o humano é, né? Não é só uma coisa e muito menos ainda uma coisa universal, né? E fora essas duas questões que eu citei aqui, tem muitas iniciativas, tanto no Rio Grande do Sul, a partir dessa política institucional que nasceu, dá para dizer, aqui no Rio Grande do Sul e depois foi universalizado para o resto do país, muitas ações. E tem uma que eu faço questão de contar, se vocês me permitem. Está acontecendo aqui no nosso tribunal uma oficina de leitura e escrita, conduzida pela escritora Dalva Maria Soares, uma mulher negra, já foi periferizada, estudou, hoje é doutora, antropóloga, e ela conduz essa oficina dirigida principalmente para as mulheres que trabalham no tribunal mediante terceirização. Depois nós estendemos para servidoras e juízas, com o nome de Sustentando os Pilares do Mundo, parafraseando a Adélia Prado, né, de dizer, elas não terão os nomes em livros, mas sustentam os pilares do mundo. E fora essa tem uma imensidade, vou citar só mais uma rapidamente. Tem um procurador do trabalho, Thiago Ranieri, que a gente brinca que conheci há pouco tempo, meu amigo de infância, Thiago. Ele tem concepção dele e coordenação dele, um projeto Mais Um Sem Dor, em Goiânia, que nasceu como um projeto em empregabilidade de pessoas trans, mas agora já se excedeu para vários outros marcadores. É interessantíssimo.
Ele esteve aqui no nosso tribunal essa semana falando de novo, já tinha dado uma entrevista para a nossa Secretaria de Comunicação, que vai nessa linha, então, do otimismo que eu digo, que acho que a diversidade, claro, com ainda uma imensa demanda de ter essa atenção à diversidade das pessoas, mas eu acho que estamos caminhando. Tu coordena o comitê gestor da equidade, né, no TRT Sim, Quadro. juntamente com a minha colega Eliane Covolo Melgarejo, somos 2 coordenadoras. E na semana passada vocês realizaram um seminário, né, justamente para falar sobre a diversidade, a questão do antirracismo. E eu cheguei a assistir a palestra, né, que tu mediaste com a drag, né, drag queen, professora Rita Von Hunt, que foi muito interessante. Foi uma aula, assim, né, Estereótipos, sobre estereótipos. Sim. E de como eles constroem, né, as nossas visões de mundo. Aquele exercício que ela fez, né, de fechar os olhos e imaginar, né, pensa um pivete, pensa um bandido, pensa qual a primeira imagem que vem à tua cabeça. Que para mim é bem isso, né? E a importância desses espaços, né, para as pessoas, enfim, pensarem, elaborarem sobre o seu dia a dia, sobre o que estão fazendo, principalmente dentro do judiciário, né, que é quem, ao fim e ao cabo, né, tá aí julgando o mundo. Sim. Nós fizemos então esse ano a Jornada de Direito Antidiscriminatório e o Fórum Aberto de Educação Antirracista, tem no nome aberto por essa ideia, que ele é aberto. Nós temos um tribunal muito forte, um coletivo de pessoas negras, servidores e servidoras negras muito atuante. Nós temos, felizmente, uma escola judicial que é incumbida da execução dessas ações, muito comprometida também com a diversidade, e isso faz uma diferença enorme. As pessoas que estão ocupando cada lugar dentro das instituições. Temos um apoio atualmente da administração, esse compromisso fundado lá em 2017, nessa política de equidade que se criou, pioneira no Brasil, ela é muito forte hoje na instituição. Se tem muito empenho. Agora mesmo no dia 10, provavelmente logo no dia 10, né, que nós vamos estar celebrando o Dia Mundial dos Direitos Humanos, provavelmente vai ser nesse dia, ainda não está certo, uma festa cultural da diversidade. A gente dizer que a gente passou o ano inteiro falando de diversidade, pelo aspecto jurídico, pelo sofrimento que passam as pessoas nos grupos vulnerabilizados, mas também a gente tem que celebrar a diversidade, porque a diversidade não está longe de ser um problema, né? A diversidade é o que nos caracteriza como humanos, né? O problema é abstraí-la, né? Aprendi uma lição, eu sou apoiadora do Instituto de Acesso à Justiça, inclusive a Lívia Prestes esteve lá no nosso evento, e aí num evento do IAJ uns anos atrás, uma pessoa indígena falando, disse, olha, nós podemos já parar, eu acho, de falar de questão indígena. Os indígenas, as pessoas indígenas não criaram nenhum problema para ninguém. Se aplica para a questão de raça, né? Nós estamos falando, quer dizer, o compromisso das pessoas brancas se letrarem, aprenderem sobre o racismo estrutural que permeia toda a sociedade, mas nas relações de trabalho ela é gritante. Inclusive, nesses protocolos que eu mencionei, tem uma lista de dados estatísticos em relação ao racismo estrutural brasileiro que é deprimente. É de lei parar para respirar. Então, felizmente, a gente tem hoje na instituição essa visão, consegue trabalhar nessa perspectiva, claro, dentro do âmbito que a gente consegue, tanto pelos limites institucionais como os limites de tempo, né? Que a gente está premido hoje mais do que quase qualquer coisa é o tempo, né? E um fator que perpassa todas essas questões, infelizmente, é o assédio. Como que esse fenômeno ele tem sido debatido, denunciado? Esse tema é muito grave e tem chegado em maior número na Justiça do Trabalho. Claro que também abre uma perspectiva que eu acho que ela é bem concreta, de que não seja propriamente um aumento de casos. O que seja é repercussão, porque nós começamos a nominar essas violências. E a partir do momento que você nomina a violência, a pessoa consegue se ver como vítima e denunciar. Então, quando se vê os aumentos de casos de denúncia de assédio, e sim, temos um aumento de casos na jurisdição, acho que dá para pensar por esse lado, que é o fato de estarem nominadas essas violências. E dentro da nossa instituição também tem um crescente compromisso com a erradicação do assédio, a discriminação, a violência.
O ano passado, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho instituiu a política de prevenção ao assédio. Então tem toda uma regulamentação. Aqui no Tribunal da 4ª Região já existia antes disso um comitê de enfrentamento à violência, do assédio e à discriminação, assédio sexual e moral. Eu atualmente faço parte, porque pela regulamentação do Comitê de Equidade, quem coordena o Comitê de Equidade participa do Comitê de Assédio e também da Comissão de Direitos Humanos. Então tem uma preocupação institucional de erradicar o assédio dentro da instituição, né, nos nossos quadros. E para fora também é um tema que traz muito sofrimento para as pessoas e uma dificuldade grande no julgar. Porque aqui tem um detalhe muito importante, que o assédio geralmente é praticado de forma clandestina, em especial o sexual. E nesses protocolos que eu referi, tem inclusive um alerta quanto a isso, que o julgamento adequado desses casos tem que levar em consideração essa dificuldade probatória. Então tem que se dar um especial valor à palavra da vítima. Não é que a pessoa alegou, está condenado a outra parte, não é isso, mas dá um especial valor à palavra da vítima. Também para que na atuação judicial se cuide para que não se revitimize as pessoas, né? Quer dizer, isso vai em todos os detalhes do processo, desde a forma de escuta. Então tem uma preocupação institucional, tanto para dentro da instituição como para fora de julgar os processos. Mas avançou muito, né, Lúcia? Porque eu comecei a atuar como assessora no movimento sindical lá na década de 90. E, tipo, se falava em assédio, mas era uma coisa que, assim, não tinha qualquer, né, legislação, jurisprudência, enfim, estava iniciando ainda esse debate. Sim. E essa questão do assédio sexual, por exemplo, me parece que era muito normalizado, né? Tipo, aconteciam situações, mas não, estava dentro do que era o normal dessa sociedade, né? Machista, heteronormativa, enfim. Eu sofri situações de assédio quando eu tinha 16 anos no meu primeiro emprego. Mas eu nunca imaginei que eu poderia denunciar aquilo. Eu era de menor, o que a minha mãe fez foi me tirar do emprego. Claro. Entendeu? Porque... E quantas mulheres, né? Eu acho que não existe mulher que não tenha sido assediada, né? Exatamente. É o que a gente vê de relatos, sempre que se fala no assunto. Se falar no assunto de assédio sexual em 3 mulheres, como nós estamos aqui, não vai ter um caso que uma não relate. E esses dias, e aí no compromisso institucional que eu refiro, nós tivemos uma semana de combate ao assédio, foram várias palestras. Eu tive uma alegria muito grande de aprender muito. Eu fui conversar com as pessoas que trabalham mediante terceirização no tribunal. Vocês vão me ver dizendo essa expressão bem grande, pessoas que trabalham mediante terceirização, porque eu não suporto a palavra terceirizado. É que nem o uberizado, é que nem o plataformizado. Parece que aquele corpo se transformou a partir do fenômeno onde ele está inserido, né? Então eu falo pessoas mediante terceirização. E às vezes me acham uma expressão melhor que eu uso, não tem problema. Só que terceirizado eu não consigo. Então eu fui falar para essas pessoas que trabalham mediante terceirização, eu até brinquei que tem um quesito lá da nossa escola judicial para avaliar os docentes, que é estímulo à participação. Eu disse, eu tiraria 0, porque é um assunto que me empolga tanto que eu não parei de falar do primeiro até o último minuto. Abri para perguntas no final, assim, e depois que eu encerrei, porque não teve perguntas, surgiram dezenas de perguntas. Foi fantástico, foi muito bom. E eu disse que foi um evento assim que eu aprendi muito, porque as situações são as mais variáveis possível e surge dessa maior consciência em relação ao assédio, ao que caracteriza e o que tem que ser evitado, dúvidas. Então, por exemplo, uma pessoa se inscreveu para me fazer a seguinte pergunta: nós sempre cuidamos da acessibilidade, enfim, e tinha tradutora de Libras, né, e a pessoa se utilizando a tradutora me fez a seguinte pergunta: eu sou um pai solo de uma filha de 5 anos. Como é que eu faço para ir ao banheiro com ela? Eu já fui xingado no banheiro, mas eu não posso deixar minha filha se submeter a uma situação de assédio num banheiro. Olha, a resposta eu não tenho, mas a gente pode pensar junto. Quem sabe, né, existem os banheiros familiares em alguns lugares, e outros, talvez uma solução fosse parar do lado da porta, esperar quando chegar, né, saísse todo mundo, explicar a situação para as mulheres que estivessem chegando, enfim. Mas quer dizer, nós estamos falando sobre isso.
Quer dizer, um pai preocupado, não expor uma criança a uma situação de assédio, coisa impensável um tempo atrás, por mais cuidadosos que fossem os pais, não teriam provavelmente essa preocupação. E aí também num outro evento dessa mesma semana de combate ao assédio, era uma pessoa, era uma atividade virtual que a pessoa perguntou para o palestrante: olha, eu pedi o telefone da terceirizada e isso pode caracterizar assédio? Ela disse: não sei, tem que perguntar para ela. Isso para mim é muito emblemático, assim, é uma resposta muito contundente. É a responsabilidade da pessoa que flerta se não está cometendo assédio. Tinha a resposta dela, assim, de colar em poste. Eu brinco quando tem umas coisas muito simbólicas, eu de vontade de fazer uma placa e colar no poste. Não sei. Isso a responsabilidade é sua. Não está proibido o flerte, obviamente, nunca, não é isso. Mas o que está se dizendo é, num ambiente de trabalho, se tu fores um homem, principalmente, né? Não é o único, obviamente, autor de assédio, mas como regra. Essas aproximações têm que ser de forma responsável. Tem que ter certeza que a pessoa não está se sentindo incomodada. E na dúvida, diferente de quase tudo do que a gente aprecia de embate, de versões, na dúvida, se a pessoa demonstrou um pouco de desconforto, tu já tens que ter a responsabilidade que aquela aproximação é inconveniente. Então, isso são tudo avanços, como tu diz, eu concordo muito. E agora, falando em acessibilidade, eu cheguei aqui tão entusiasmada de falar para o Brasil de Fato, que sempre admirei muito e admiro, que uma das coisas que faz muito tempo que eu não esqueci era fazer audiodescrição. Eu esqueci de fazer minha audiodescrição hoje. E eu quero pedir autorização para fazer agora. Por favor. Eu sou uma mulher branca, de 54 anos, tenho cabelo longo, escuro, os olhos escuros, estou vestindo um vestido preto, um colar vermelho com a manga de babadinho. E essa é a minha audiodescrição, que eu não tenho esquecido há muito tempo, mas hoje acho que foi um entusiasmo de estar aqui. Eu acho que a gente também acaba não fazendo, né? Então, porque todos os eventos do judiciário têm, né? Hoje a gente tá naturalizando essa prática e eu acho ela muito relevante, sim, né? É um acesso, é uma ferramenta de acessibilidade importante, né? Mas meu entusiasmo hoje me fez esquecer. Lúcia, os trabalhadores e as trabalhadoras nesse momento histórico, elas têm sido levados a quase que, né, descredibilizar, assim, a descrer em direitos trabalhistas, a CLT, com o avanço das tecnologias também se uberizar. Mas também, dentro disso, nesse sentido, tem esse avanço da inteligência artificial nas empresas, que também tem, enfim, trazendo receio para os trabalhadores e para as trabalhadoras. Como é que o judiciário tem lidado com esse avanço da inteligência artificial? Vou começar contando uma historinha de novo. Tem o professor Ricardo Antunes, lá da Unicamp, que eu gosto muito, e ele diz que nós não sofremos o risco concreto de uma desantropoformização do trabalho. O trabalho vai continuar sendo humano. Porque ao mesmo tempo que a tecnologia chega e captura e assume algumas funções, o que não seria nada ruim, né? Ótimo. Se a tecnologia assumisse algumas atividades para as pessoas humanas viverem melhor, mais, né? Mas infelizmente não tem sido assim. Muitas outras funções também surgem nesse contexto. Então, hoje em dia tem demandas de atividades e funções que não existiam na era anterior aí da tecnologização. Mas é um desafio. Não, acho que talvez não essa substituição plena do humano no exercício de todas as funções e atividades, mas o que eu vejo mais como desafio é essa racionalidade própria desse momento de tecnologização. E aí, do professor Ricardo Antunes também, ele coordenou uma pesquisa que se tornou um livro, Iceberg à Deriva, acho que esse é o nome, que ali foi desmistificado um dado. Porque tem uma pesquisa quantitativa, que para questões humanas ela é bem complicada, né? Que diz que as pessoas não querem mais a CLT, que eles querem autonomia. E pesquisando, perguntando para muitas pessoas, deve ter sido essa a resposta, não estou duvidando da pesquisa. Mas essa pesquisa coordenada pelo professor Ricardo Antunes mostrou que numa pesquisa qualitativa, conversando com as pessoas querem todos os direitos que estão na CLT. O que elas não querem, algumas delas tiveram uma experiência ruim, precarizada, um trabalho precarizado, desrespeito, enfim, então elas não querem mais aquilo. Aquela subordinação daquela forma que elas tiveram. Outras nem viveram ainda, pessoas muito jovens ainda nem viveram muito a experiência do trabalho subordinado. E eu acho que as pessoas também estão muito demandadas por muitos apelos, enfim, então eu não vou ser violenta de dizer uma ilusão, mas uma expectativa de autonomia é um atrativo.
O problema para mim, e nesse estudo mostra isso, tem vários artigos nesse livro que mostram a face super precarizante dessa autonomia, né? Então essas pessoas entregadoras de mercadoria por aplicativo, enfim, elas têm a liberdade de trabalhar 16, 18 horas para poder sobreviver. A autonomia tem em contrapartida que elas não têm cobertura, se sofre um acidente, a sua moto, o seu carro fica parado, elas não têm renda. E tem um relato de um dos professores, de um dos artigos, de pessoas que moram na Grande São Paulo, que não consegue ter renda suficiente para no final do dia dormir em casa. Então dorme numa praça. É uma precarização atroz. Claro que a autonomia e a liberdade, enfim, é o que a gente busca, né? Mas a esse custo, enfim, o quanto é possível dentro dessa racionalidade, desse tipo de prestação de trabalho, me parece que tem sido muito alto. Quer dizer, a subordinação regrada, com respeito, com equilíbrio das partes, para o mundo do trabalho, salvo algumas atividades são mais próprias à autonomia, enfim, mas como regra, generalizar uma autonomia pelo aspecto do empreendedorismo, enfim, me parece que é uma captura, assim, é um elemento de precarização, tem sido. Tem um filme que é muito bom, né, que mostra essa realidade, que é Você Não Estava Aqui. Fantástico. Quem quer compreender melhor, né? Porque mostra toda a mazela dessa forma de trabalho, né? E ela captura racionalidades, como eu disse. Tem sim adesão, tem uma parcela grande de pessoas que tem as suas vantagens, enfim, mas ao fim e ao cabo, o que tem se revelado na prática é precarização. Mas esse filme desenha muito bem, né? Muito bem. Todos os aspectos, né? Lúcia, a Justiça do Trabalho no governo passado, aquele inominável, passou sobre risco, né, de ser extinta. Como é que está hoje essa situação? Eu entrei na Justiça do Trabalho em 1999, como servidora. E ali tinha um debate aberto sobre a extinção da Justiça do Trabalho. Hoje nós temos outros desafios. Não tem, assim, com potência de ser aprovado, enfim, um projeto de extinção da Justiça do Trabalho. O que nós estamos passando, me parece que vem também como desdobramento dessa mesma racionalidade, é uma certa desidratação, digamos assim, da Justiça do Trabalho, quanto à discussão, quanto à sua competência. Então, nós temos mais de uma decisão dizendo que não é competente a Justiça do Trabalho para dizer que se determinada relação é ou não de emprego. Para mim, ele é uma decorrência do que nós estávamos conversando sobre esse contexto da desmaterialização, da desaparição da figura do empregador, desse perfume libertário da autonomia. Então, uma proposta concreta hoje, me parece, de extinção aos moldes que já teve nos anos 90 não é a realidade. Mas nós temos esse risco permanente de vir a nos tornar muito menor, pelo menos. E o fato da instituição se tornar muito melhor poderia ser bom, que é ótimo que a Justiça do Trabalho se tornou desnecessária, que as relações capital e trabalho estão se estabelecendo de forma equilibrada. Então não é essa a preocupação da instituição se tornar menor. O risco, a preocupação é os trabalhadores ficarem sem a proteção, que aí aqui não se trata de comparar que um ramo da justiça seja melhor que o outro, a Justiça do Trabalho vai examinar melhor esse conflito, não é isso. Mas assim, por disposição constitucional lá atrás, se estabeleceu um ramo especializado pela especialidade dessa relação. Então nós estamos falando disso, e não é só a tradição, histórico, enfim, é essa especialização que gerou dentro da Constituição nós temos todos os princípios, enfim, na doutrina, os princípios relacionados ao trabalho. Então me parece que esse é o risco, essa desidratação, digamos assim, por esse aspecto, não uma proposta concreta, né, hoje em dia de extinção. A gente já está finalizando o programa, mas eu não posso deixar de citar a AJD, Associação dos Juízes e Juízas pela Democracia, que, enfim, teve um papel muito importante, né, aí em todo a questão da Lava Jato, né, todo o lawfare que a gente passou no país, né, desde o golpe contra Dilma, a prisão do presidente Lula, e tu
representas, né? Está na associação aqui no estado. Queria que só tu falasse um pouquinho sobre a JD. Para mim é uma honra enorme participar desse grupo. Eu sou relativamente nova na associação. Sou hoje, junto com a Carla Velini e a Gabriela Bobson, as 3 coordenadoras regionais. É uma associação que tem um histórico de defesa de direitos fundamentais das pessoas, do debate aberto sobre a democracia, de trazer esses temas do judiciário que são cercados muitas vezes de algum estigma, porque sim, tem limitações, juízes não podem falar sobre algumas questões, e essa associação me parece que sempre levantou essas bandeiras de uma forma muito altiva, ética. Então, para mim, foi sempre uma honra participar. Tem debates muito relevantes. Agora mesmo tem um encontro nacional daqui a uns dias. É uma alegria muito grande participar. E aqui no estado também nós temos tido alguma atuação, enfim, dentro das bandeiras que a associação sempre se propôs a defender. E na linha da concretização dos direitos fundamentais, né? De que a Constituição não seja uma letra morta, de que o Judiciário seja responsável pela concretização dos direitos fundamentais nessa linha. Então tá, quem quiser conhecer mais sobre a JD, tem as redes sociais, né, Lúcia? Sim. Que podem ser seguidas e acompanhar o trabalho de vocês. Quero te agradecer muito pela tua participação aqui com a gente. O agradecimento é todo meu. E eu gosto de citar os outros, porque eu gosto muito de compilar as coisas que me encantam, essas de colar em poste, que eu digo, né? Que a gente fala de muitas coisas pesadas, aqui fora o termo da diversidade, que eu acho que nós estamos bem. A gente falou de muitas coisas muito difíceis, e eu acho que nós temos uma obrigação acima de outras, que é não desistir, né? É esperançar, é ser contra-molas. Tem um cara que eu gosto de citar, o Joaquim Herrera Flores, que eu, muitas amigas e amigos, fomos até a Espanha para fazer um mestrado, embora tenha muitos maravilhosos aqui, nessa linha de teoria crítica dos direitos humanos. Ele diz que nós somos cúmplices do que nos causa indiferença. Para mim, esse é o desafio, é estar sempre atento para o que depende de nossas atuações institucionais, pessoais, comunitárias, enfim, para que as violências contra a dignidade das pessoas não seja indiferente. E nesse contexto, nesse compromisso que eu agradeço muito estar aqui, porque esse papel de falar para as pessoas é um compromisso muito grande. E oportunizar que as pessoas falem é fantástico, é o que vocês fazem. Então, muito obrigada. Nós que te agradecemos. E quero convidar vocês, convidar nesse momento que vocês contribuam com o Brasil de Fato. Contribuam com essa comunicação que fala aquilo que a grande imprensa não fala. Entra lá em apoia.se/Amigos do Brasil de Fato RS. E o valor você escolhe. Também quero lembrar que os cinebancários, o cinema aqui do Sindicato dos Bancários, um dos raros cinemas de calçada de Porto Alegre, está com uma ótima programação esse mês, lembrando o mês da consciência negra. E depois de fazer sua premiere mundial no Festival de Sundance 2024 e ser selecionado para mais de 10 festivais internacionais, Malu, primeiro longa-metragem de Pedro Freire, estreia no dia 21 de novembro, na sessão das 19 horas. Junto com o longa-metragem Retrato de um Certo Oriente, dirigido pelo brasileiro Marcelo Gomes, estreia na sessão das 17 horas. A coprodução ítalo-brasileira é baseada no livro do escritor amazonense Milton Raton, Relato de um Certo Oriente, vencedor do Prêmio Jabuti de Melhor Romance de 1990. Então não perca aí essa bela programação a partir do dia 21. Também curta, comente, compartilhe o nosso podcast e vamos aí levar esse debate que ele é fundamental adiante. Lembrando também que se você tem um recadinho, sugestão, entre em contato com a nossa redação no e-mail redacalrs@bdfestados.com.br ou pelas redes sociais do Brasil de Fato. Terminamos por aqui, nos vemos semana que vem. Você ouviu o podcast de Fato, uma produção do Brasil de Fato, Rio Grande do Sul.